Bazinga! Eu sou seu pai. Dublagem, meus geeks. Pois é, demorei, mas vou entrar nesse tema polêmico com vocês e vamos discutir aqui o que tem de bom e o que tem de ruim nesse mercado que, olha, vou falar pra vocês, é mexer em vespeira. Bom, geeks, pra vocês verem como eu gosto de dublagem, vou deixar aqui um recadinho muito básico aqui pra vocês de um amigo meu que tá curtindo o canal e vai indicá-lo pra vocês. Oi, meus amigos, vim aqui convidá-los para se inscrever nesse canal do Vale dos Geeks. É melhor que hambúrguer de siri. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus geeks. Tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro Schulai e vamos falar hoje então sobre a tão polêmica dublagem, né? Esse é um tema que eu sei, assim, vai chamar bastante atenção. Estou sentindo uma treta! Mas, geeks, eu preciso falar disso com vocês. Eu acabei de ter uma experiência essa semana com dublagem que me deixou, assim, estarrecido. Então, eu acabei separando aqui pra vocês o que temos de melhor e de pior nas dublagens. E sim, vou trazer, na minha opinião, qual a melhor dublagem hoje que nós temos de todos os animes e qual é a pior que nós temos também. E, geeks, antes de mais nada, eu já vou deixar claro aqui uma coisa, tá? A dublagem, ela é boa. Eu sou a favor de dublagem, eu amo animes dublados. A questão aqui não é se dublagem é boa ou se dublagem é ruim. A questão aqui é que existem dublagens ótimas e dublagens péssimas. E eu não vou falar aqui de preferência, tá? Ah, eu prefiro esse anime dublado, eu prefiro esse anime legendado. Porque realmente vai muito da questão do gosto também, e também vai muito da questão de como você foi acostumado a assistir esse anime. Porque antigamente, geeks, a gente conhecia os animes através da TV aberta. Quem não lembra ali dos Cavaleiros do Zodíaco, Yu Hakusho, Sailor Moon, Sakura, Shurato, Samurai Warriors, Super Campeões, todos esses animes, eles vieram pra nós através da TV aberta. A gente conheceu através da versão dublada. Então se você hoje tentar assistir, eu assisti o Super Campeões inteiro dublado, e você for assistir o mesmo desenho legendado, pode ser que você não goste. Você fale, nossa, eu prefiro a versão dublada. Mas não é tanta preferência, é questão que você ficou acostumado. A mesma coisa com a questão hoje das versões, né, legendadas. Porque, por exemplo, Naruto a maioria conheceu através da internet, quando o anime explodiu, e aí todo mundo já com banda larga, com disposição de assistir os episódios, baixar os episódios, todo mundo conheceu Naruto na versão original. E quando você pega a versão dublada, você fica um pouco, nossa, mas a voz do Naruto é assim, eu prefiro a original. Eu conheço essa sensação. Eu já estive lá. Mas porque você ficou acostumado. Então aqui deixa bem claro, geeks, não vou entrar no detalhe de ser melhor ou pior na determinada versão, tá? Eu vou entrar na versão do que é boa e do que é ruim, e vou dar aqui os meus motivos para isso. Então, vamos deixar isso muito claro, vamos passar esse pano quente de uma vez por todas, beleza? Um exemplo claro disso, Cavaleiros do Zodíaco. Eu assisti a dublagem original de Cavaleiros do Zodíaco ali na extinta TV Manchete. Os guardiões do universo hão de vencer o mal. E, geeks, mesmo hoje, quando eu reassisto, a dublagem de Cavaleiros do Zodíaco ela é ótima, ela é muito boa. Pode ter aqui um defeito aqui, um probleminha ali, mas assim, os elementos principais para uma boa dublagem estão ali. Só que chegou da saga Hades, quem não lembra da saga Hades, né? A saga Hades, quando já com a internet, né? A maioria teve acesso no áudio original japonês. Então ficou um choque de você ver ali a voz do Seiya, do Shiryu, de todos eles ali no áudio japonês. Só que, poxa, vamos admitir que também é ótimo a qualidade, a dublagem japonês original, beleza? Então, tendo isso em mente, vamos começar então a falar o que é uma boa, o que é uma má dublagem. E, geeks, um ponto aqui também que é importante colocar. Quando eu vou falar de dublagem, eu vou falar de toda a questão ali, né, do áudio, né, toda a mixagem. Então eu vou falar de trilha sonora, eu vou falar de definição de nomes, lugares, personagens, escolha de dubladores, tudo isso, tá? Tudo que engloba ali você trazer ali a versão original e você trazer ela para a versão nacional, beleza? Então vamos começar aqui, e eu quero começar pela melhor dublagem, na minha opinião, até hoje, de todos os tempos. Sim, meus geeks, eu tenho que falar de Yu Yu Hakusho. Corre da cidade grande, tanta gente passa, estou só. Pois é, meus geeks, por que eu vou falar de Yu Yu Hakusho aqui, tá? Alguns elementos que eu acho que fazem a dublagem ser a melhor de todas. Alguns elementos muito simples, que pra vocês vão falar, nossa, mas isso é óbvio, mas geeks, vocês vão ver depois, quando eu falar da pior, como que isso não é feito em nenhum momento. Primeiro, a trilha sonora, tá? A trilha sonora, ela foi mantida,
Então a gente tem, quando eu falo trilha sonora, eu falo as músicas de fundo, as músicas de batalha, as músicas tristes, todo aquele que a gente chama ali de OST, né? OST, ou também tem Demi, né? Riei Demi, Kurama Demi, Yusuke Demi, Kuwabara Demi, enfim. Todos esses temas, né? Eles são mantidos de forma original, de forma íntegra, não tem alteração. Eles não pegaram e fizeram uma composição nova de músicas para a versão ocidental. Vou fazer uma revisão. Eu quero ter certeza de que aquele ataque que me atingiu foi por acaso ou se deve à sua força. Que isso acontece muito com outros desenhos, tá? Então, isso eu achei muito legal, de você manter aqui, né, respeitar essa questão das músicas. Os nomes dos personagens todos foram mantidos, então o Yusuke é o Yusuke, Kurama é Kurama, Kuwabara é Kuwabara, enfim. Isso também foi respeitado. O próprio nome do anime, né? Poxa, olha isso, gente. Yu Yu Hakusho. Vocês sabem que não é um nome muito tradicional e também é um nome fácil de você falar ali. Imagina, vou trazer um desenho chamado Yu Yu Hakusho. Hoje em dia, né? A gente tá acostumado. Nanatsu no Taizai, né? Shigeki no Kyojin, enfim. Mas antigamente não era assim. Tanto que Cavaleiro do Zodíaco era Senseiya e traduziram o nome. Então vir com o nome original também foi ali uma grande responsabilidade que se mostrou de forma assertiva. E aqui um ponto, tá, Geeks? Um ponto que prejudica muitas dublagens é quando nós aqui pegamos a versão americana do anime, tá? Então, primeiro que os Estados Unidos têm uma mania de... Não sei que raio que eles têm na cabeça, eles querem botar todos os nomes ingleses ali. Todos. Eu vou falar disso um pouco mais na frente. Mas quando a gente pegou a versão original japonesa, né, Manchete trouxe a versão do Yu Hakusho japonesa, então ficou muito melhor ali para trazer a dublagem e o trabalho é maravilhoso. Porque aqui, Geeks, o que foi legal na dublagem, né? Primeiro, a escolha do cast, que aqui não tenho nem o que contestar. Mas assim, o que trouxe pra mim e pra todos os fãs de Yu Hakusho, o diferencial dela para as outras obras é a questão de adaptação, tá? Do linguajar brasileiro para dentro da obra, sem que isso distorcesse a própria narrativa da obra em si. Vocês lembram de alguma das frases mais famosas ali, abrasileiradas do Yu Hakusho? Esse cara aí deve estar bêbado, tá viajando na maionese, chamando o urubu de meu louro, é isso aí. Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo? Não comemora não, rapaz, baixa a bola. Todas as manhãs é sempre a mesma ladainha. E eu ordeno que haja como detetive natural. Isso é uma ordem, Trapizomba. Você ouviu, né? Eu prefiro mesmo é cantar. Ah, eu tô maluco. Olha, você tá vendo, Geeks? E pra mim, a que eu mais gosto é uma do Koema, que ele fala assim, rapaz, você é grande, mas não é dois, eu sou pequeno, mas não sou metade. Eu dava tanta risada, e as brigas dele também, que ele falava, cala a boca, estupício, Trapizomba, assim, e eles colocaram elementos até da época, então eles falavam do Popó, né? Lembra que na hora que eles estão fazendo o teste ali pra Genkai, que eles estão ali dando soco. Sentiu firmeza? Parece o Popó. Então, Geeks, assim, isso trouxe uma proximidade do telespectador com a obra de uma forma que não tinha sido visto antes, tá? E, de verdade, assim, foi um risco muito grande, porque a chance disso flopar era muito alta, a chance de vocês acharem isso bobo, distorcer o contexto, e eles fizeram de uma maneira tão perfeita, tão única, com uma qualidade de voz, com uma qualidade de atuação ali dos dubladores pros personagens, que de verdade, assim, não tem o que reclamar. Você pega o tom do Riei, combina completamente com o personagem. Não precisa nem contar, é irreversível. Não sobrou nada dele, além da sombra. O Yusuke com um jeito mais debochado, o Kuwabara, que é ali o bobão, até com a Keiko, que é ali a namoradinha, né, com aquele jeito mais sério, né, mais comportada. Então você pega essa fusão dos personagens, passando até pelos vilões. Quem não lembra, Geeks? Quem não lembra do Torneio das Trevas com a torcida gritando, ah, eu sou Toguro, gente? Que saudade de Yu Hakusho, assim. Yu Hakusho pra mim é um anime que eu posso assistir uma vez por ano, tranquilamente, porque ele é maravilhoso. E a dublagem aqui, Geeks, hoje em dia a gente tem animes maravilhosamente dublados. Por exemplo, Dragon Ball Super ali, o Wendell Bezerra faz um trabalho estupendo, maravilhoso. Pra mim, hoje, é um dos... Sim, quando se fala em qualidade de dublagem, fala-se em Wendell Bezerra, né? Todo o trabalho que ele faz. Mas pra mim, Yu Yu Hakusho é o ápice, tá? Já feito em dublagem até hoje, por todos esses motivos. Manteve os personagens, manteve os nomes, trilha sonora, qualidade, cast, inclusão de gírias brasileiras. Palmas.
E Geeks, pra eu não ser injusto aqui com vocês acharem que, mas só tem dublagem boa ano passado, você falou só no Dragon Ball Super. Eu aqui, né, acabei de lembrar, né, nessa tomada nova desse take, que temos um exemplo hoje de dublagem no nível Yu Yu Hakusho, assim, tá muito pau a pau, que é do One Punch Man, né? Encontraremos monstros mais à frente. Você viu um maluco peladão passando pela gente? Quem assistiu aqui o One Punch Man sabe, a dublagem é hilária, muito, muito boa mesmo. Eu tô numa ansiedade gigante, só pra vocês terem uma ideia, tá? Eu até agora não assisti a segunda temporada porque eu tô esperando a bendita versão dublada. Então, por favor, Crunchyroll, né, que parece que comprou os direitos do One Punch Man, por favor, lance logo, que eu tô sempre pesquisando aí a segunda temporada de One Punch Man. Bom, Geeks, agora a gente vai entrar numa parte chata aqui, que eu vou dar minha opinião sobre a pior dublagem de todos os tempos, tá? E aqui, infelizmente, a gente tem muitos exemplos de dublagens que eu considero ruins, e aqui elementos que eu considero ruins. Você não respeitar os nomes dos personagens, eu acho, assim, de verdade, um saco, não vejo motivo. Vocês podem pegar lá no passado, como eu falei, todo mundo lembra Seiya, Shiryu, Shun, não tem por que mudar. Você não respeitar a própria trilha sonora, gente, cara, você tem um time que desenvolve a birosca do anime, eles pensam nas músicas coerentes pra cada personagem, aí vai lá um Zé Ruela da vida lá, normalmente algum gringo americano, oh my god, we have to change this song, mano, sério, que ódio quando fazem isso. Muda o nome de personagem, muda a música, bom, enfim, eu vou ter que falar logo, sem momento Raul Gil aqui, na minha opinião, Yu-Gi-Oh! É a pior dublagem de todos os tempos. Muito bem, esse desvio foi uma total perda de tempo e energia. Então vamos em frente e fingir que essa loucura nunca aconteceu. Sim, meus geeks, prepara aqui as pauladas se vocês quiserem me xingar. Mas eu não estou falando do Yu-Gi-Oh! Clássico, porque já é horrível. Já é horrível. Se vocês pegarem a versão original do Yu-Gi-Oh! Os nomes dos personagens são diferentes. A trilha sonora é completamente diferente. Até os desenhos das cartas. Mas é falar que porque na versão americana eles fazem isso, mimimi, porque é tudo japonês, é escrito que tem criança assistindo. Geeks, a gente assistiu Yu Yu Hakusho, você sabe o que eu tô falando, não tinha ali corte de violência ou não. E outra, tá? No Yu-Gi-Oh! A gente sabe, não tem aquela violência explícita, não tem por que mudar tanto corte de imagem, edição, assim, tá? Podia muito bem ter mantido os nomes dos personagens, ter mantido a qualidade de áudio, mas Geeks, quando eu achava que Yu-Gi-Oh! Tinha ganho o troféu de pior dublagem, veio Yu-Gi-Oh! GX. Tô feliz por você estar com a gente, a galera da escola é quente, de volta à classe nós vamos ter uma parada difícil para resolver. Meu Deus, sério. Eu acho que a única coisa que eu gosto da dublagem de Yu-Gi-Oh! GX, acho que é a abertura, um pouco ainda, que é melhor, porque aquela abertura de Yu-Gi-Oh! Clássicos, lembra? Sua vez, Yu-Gi-Oh! Cara, que o saco, aquela abertura é um inferno, muito chata. Mas Yu-Gi-Oh! GX veio assim, pegou tudo aquele checklist coisa ruim e pum, vamos piorar. Primeira coisa, Geeks, mas que ideia imbecil que me tem de pegar as mesmas vozes do primeiro Yu-Gi-Oh! E repetir no GX, cara. Tipo, você assistiu o Yu-Gi-Oh! Normal, você viu a voz, por exemplo, do Joey, que é um dos personagens principais, ele não é um coadjuvante, ele é praticamente protagonista junto com o Yugi. Vocês lembram? Toda vez que tinha uma saga ali, Batalha da Cidade, Saga do Reino dos Duelistas, era o Yugi ou era o Joey duelando, eles davam foco. Aí vocês pegam a pirosca da voz do cara e botam no protagonista do outro. Tipo, não tem como você desassociar. Odeio ter que fazer isso com você, mas vou usar a carta mágica Espada e Escudo. A partida de formatura? Poxa, isso é tão legal! Último duelo do ano escolar e eu estou nele! Aí pra piorar, vocês pegam a voz do Yugi e colocam no Zane, mano. Aí eu falei, não, o que eles estão zoando? Tipo, distorcendo, embaralhando a cabeça da pessoa. Então assim, primeiro, reaproveitar a voz de dublador. Mas é o mesmo estúdio. Cara, usa criatividade, pelo amor de Deus, só que só tem 1, 2, 3 dubladores. Gente, eu não tô dizendo que são dubladores ruins. Eu adoro os dubladores do Yugi, gosto do dublador do Joey, mas não repete. E aí, assim, esse é um ponto que já me irritou. O segundo ponto, eles mudam o mesmo dublador durante um anime. O mesmo dublador, o mesmo personagem é dublado por vozes diferentes dentro do anime. Eu não tô falando daquele coadjuvante que aparece uma ou outra vez, tô falando do personagem importante. Sim, Geeks, tô falando do Zane Truesdale aqui. Cara, olha, eu vou colocar aqui, eu tenho que colocar.
Vocês vão ver. Duelar com você. Eu decidi. Quero que duele comigo na partida de formatura. Mas se eu jogar as cartas certas, eu posso acabar com ele antes que ele cresça. Você não me assusta, sabia? Meu destino tá escrito. Eu invoco Cyber Dragão! E detalhe, a voz do Zeng é feita pelo Yugi no começo, mano. Então assim, cara, como que o cara abandona? Tipo, não tá. Você deve ter tido os motivos dele, mas não troca. Sabe, faz o contrato até o fim do anime, assim, e a dublagem nova, a voz dele não ficou boa. E aí, mudam a voz dos dubladores dos personagens no meio do anime. Os nomes todos os benditos nomes são diferentes. O próprio protagonista, que é Judai, chama Jaden. A Alexis Rhodes chama Asuka na versão original. Então, cara, pra quê? Pra que mudar tanto assim? Mas beleza, de verdade, ó, os nomes pra mim é o menor dos problemas, tá? E aí, assim, Geeks, por que né, isso me chamou a atenção? Por que falar, nossa, mas como que você descobriu que era tão ruim? Simplesmente porque eles tiveram a ideia genial de não dublar o anime inteiro. Ai, meu Deus, eu vou chorar. Porque não, cara, eles não dublaram o anime inteiro, eles pararam. Pra vocês terem uma ideia, Yu-Gi-Oh! GX tem 4 temporadas. Eles terminaram a dublagem no penúltimo episódio da 3ª temporada, distorcendo a própria história. Vocês têm noção? Eles distorceram a própria história. E Geeks, não tem a última temporada dublada. Isso pra mim, assim, mas isso é culpa de estúdio americano que queria passar Yu-Gi-Oh! 5D. Tá? Nem vou falar palavrão, pelo amor de Deus. Mas é isso, na boa. Cara, tipo, respeito. Sabe, eu acho uma puta falta de sacanagem. Mano, não traz então a versão. Sei lá. Então, assim, poxa, cara... Faz isso. Então, assim, eu imagino que tem muita gente que acha que o Yu-Gi-Oh! GX acabou lá no penúltimo episódio da 3ª temporada. E acaba de um jeito totalmente imbecil. E o pior, 2 anos depois lançaram o filme que o próprio contesta o final tosco dessa dublagem. E aí eu tava assistindo, fui procurar o episódio, não achava. Falei, mas como assim? Né? Ele tava no Crunchyroll, não tem. Aí eu fui ver, bom, descobri que a última temporada então existia e só tinha a versão original. Vamos assistir, né? Aí veio o choque. Porque, Geeks, é tudo diferente. Primeira abertura. E aí você descobre que para cada temporada do Yu-Gi-Oh! GX você tem uma abertura própria, com uma canção, com questão de imagem, não é aquela coisa repetitiva, tô feliz por você estar com a gente. Tá bom, eu gosto, mas, né, irrita. A abertura muda. O som, Geeks, é muito legal. Eu vou colocar aqui pra vocês só um exemplo da música tema do Sartorius. Sartorius é o vilão da 2ª temporada do Yu-Gi-Oh! GX. Olha a música tema dele no Yu-Gi-Oh! GX tradicional. Vocês ouviram? Nossa, assim, cara, olha o que transmite. Olha o poder dessa música. Geeks, quando eu vi a cena do Sartorius ali com essa música, eu falei, nossa, mas como a tensão consegue ser criada, né? Agora, você vai no Yu-Gi-Oh! GX dublado, é sempre a mesma música, repetindo. Não importa o contexto, todo episódio é bendita a mesma música. Sabe, assim, não casa direito. Então, na versão original, você tem a música tema, os nomes originais, você tem música de encerramento também para cada temporada. Você tem toda a trama assim no construído, você tem um final coerente do anime. E Geeks, até na versão dublada, tem algumas vozes que não casam. Olha, eu vou dar um exemplo claro. Tem uma personagem no anime que chama Blair. Pra vocês terem uma ideia, a Blair, ela é uma menininha assim, de verdade, ela é mais nova que todo mundo. Ela é novinha, super novinha. Tipo, sei lá, deve ter uns 9, 10 anos. Aí eles botam, na versão dublada brasileira, uma dubladora que deve ter uns 45, 50 anos, cara. Tipo, pelo amor de Deus, eu não sei, eu nem fui atrás, mas... não tem coerência a voz da personagem com uma criança. Nós, alunos da Academia de Duelo, prometemos solenemente aceitar as regras da academia, resolver todos os conflitos duelando, mostrando respeito aos nossos professores. Você assiste e fala, mano, tipo, cara, será que não tem ninguém que ouve e fala, nossa, mas essa voz não casou? De novo, não é culpa às vezes da dubladora, a dubladora ali é ótima no trabalho dela, mas não adianta, você vai colocar a voz do Cid Moreira pra fazer o Jaden? No próximo dia 26, domingo, a TV Globo completa
50 anos. Não faz sentido, o moleque tem 10 anos. Você não vai botar lá a voz do Cid Moreira, você não vai botar a voz do William Bonner, sabe? Não rola, cara. Tipo, faltou tato. Então, assim, destruíram Yu-Gi-Oh! GX, destruíram. Então, assim, quem assistiu Yu-Gi-Oh! GX dublado, apague da sua cabeça e vá pra versão original. É muito, mas muito mais legal. Tem as aberturas, tem os encerramentos, os nomes originais, a própria tensão ali das músicas, a dublagem é coerente, não se troca dublador no meio do negócio, não se troca, tá? Até entendo, por exemplo, uma fatalidade, alguma coisa, né, gente, essas coisas acontecem, mas no Yu-Gi-Oh! GX você percebe que não foi esse o caso, porque as trocas são várias, eles reaproveitam personagens da primeira saga, tá? Só pra vocês terem uma ideia, o Pegasus, que foi um dos principais antagonistas do primeiro Yu-Gi-Oh! Teve a voz dele alterada e no GX ele volta com a voz dele original. Então, assim, uma total falta de coerência. Então, na minha opinião, Yu-Gi-Oh! GX é a pior dublagem de todos os tempos, pelo simples motivo deles não terem nem tido a capacidade de terminar a saga e enganar quem tá assistindo com um final totalmente tosco. Então, é uma falta de respeito. De verdade. E eu nem quero saber de 5D, 6D, 7V, 3B, 1B. Parei no GX. Bom, meus geeks, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês tenham entendido o que eu falei aqui de dublagem. Pelo amor de Deus, eu não tô detonando as dublagens. Eu adoro anime dublado, como eu falei do Yu Yu Hakusho. São maravilhosos. Falei do One Punch Man. Então, assim, temos muitos casos aqui com qualidade. A gente tem visto um crescimento exponencial das dublagens nos games. Então, nossa, muito, muito lindo. Mas a gente tem que bater aqui que também tem coisa ruim, a gente não pode aceitar qualquer coisa. A gente tem o poder aqui de comunicação, a gente tem que se expor. Então, pelo amor de Deus, não vamos permitir que façam as coisas de qualquer jeito. Então, dubladores, eu adoro o trabalho de vocês, adoraria um dia ser um dublador, gosto muito desse trabalho, então eu critico justamente porque é uma coisa que, se eu fizesse, eu faria com o máximo de carinho possível e não aceitariam certas coisas. Então, deixa aqui o meu abraço, meu muito obrigado, vocês são incríveis e até mais. Eu sou seu pai.